Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Irmãos, cuidado com o judaísmo não messiânico. Isso nós vimos não só em sinagoga, mas a gente vê muito na igreja a plenitude do trono de Deus e vimos também na do Edir Macedo. Ou seja, são os falsos mestres tirando o sangue de Cristo, tirando a cruz do Calvário, a morte de Jesus Cristo, a vinda de Cristo para morrer pelo nosso pecado, para se entregar pelos nossos pecados, e todos aqueles pela fé em Cristo Jesus têm seus pecados perdoados, e a ressurreição de quando o Mestre voltar, o Filho do Deus vivo. Então, irmãos, o que a Bíblia diz? Nós vamos ver em 2 Pedro 2. E também houve falsos profetas entre o povo. Aí vem as explanações. Refere-se aos falsos profetas que atormentaram a Israel na antiguidade. Como haverá entre vós também falsos doutores. Ou seja, ele já está avisando. Como haverá entre vós também falsos doutores. Doutores, irmãos, são aqueles homens que estudam o judaísmo não messiânico, que querem pregar outra palavra que não seja a mensagem da cruz. Isso nós vamos saber no decorrer do vídeo. Falso doutor é alguém que apresenta um caminho de salvação ou um caminho de santificação alheio à cruz, diferente da cruz, que introduzirão encobertamente heresias da perdição. Introduz encobertamente heresia da perdição, ou seja, são aquelas igrejas, principalmente Macedo e a Agenor Duque. Eles falam um pouquinho de Cristo, mas tem que exaltar a Arca da Aliança. Falam de Cristo, mas estão lá encobertos com o tailite e com o quipá, achando que isso hoje em dia tem alguma coisa, irmão. Não tem nada a ver mais. Temos que ter sim a roupa com ordem e decência para pregar, para ir na igreja. Mas isso não precisa, irmão, não é necessário, principalmente para a gente, brasileiro. Então, se a gente vê Macedo exaltando a Arca da Aliança, exaltando o poço de Jacó, e é o que eles estão dizendo aqui, ó, que introduzirão encobertamente heresias da perdição. A ideia é que esses falsos ensinadores instruíam algo da doutrina verdadeira e logo engenhosamente incluíam com ela um ensino errôneo e a introdução do ensino errôneo junto às verdadeiras. Ou seja, hoje em dia pregam Jesus Cristo, falam de Deus, mas tem que fazer uma campanha do Poço de Jacó. Falam de Jesus Cristo, mas tem que ter a campanha do Monte Sinai. Falam de Jesus Cristo, mas tem que ter um boneco no púlpito gigante para simbolizar o gigante, e depois mostram aquele boneco caído para dizer que o inimigo caiu. Mas Cristo, o sangue da cruz, nada. Então, ele continua dizendo: e negarão o Senhor que os resgatou. Aí, irmão, negarão o Senhor que os resgatou. Você vê nas igrejas aí, falam de Menorá, fala de Arca da Aliança, fala do Poço de Jacó, fala de campanha disso, campanha daquilo. Ou Agenor Duque manda colocar mezuzá nos umbrais da porta. Irmão, isso não tem mais nada a ver. Mezuzá no umbral da porta, mezuzá na porta ou não vai adiantar nada, não vai te abençoar nem mais nem menos. O que vai te abençoar é ter uma vida em Cristo, santificação, oração, leitura da palavra e fé somente no Messias, em Jesus Cristo. Aí refere-se a negar a cruz, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, sobre eles e sobre aqueles que os seguem, o qual se refere finalmente à perda da alma. E muitos seguirão seus caminhos perniciosos, efetivamente a maioria. Como que a gente vê, irmão? Pessoal louvando, glorificando a Arca da Aliança, dando a idolatria do homem, um monte de campanha besta dentro da igreja. A Agenor Duque ainda faz o Yom Kippur, coisa que só o Silvio Santos faz, irmão, que a gente vê, porque ele é judeu não messiânico, ele não crê em Jesus Cristo. Então ele continua fazendo as práticas judaicas, muitas fábulas judaicas, muita mentira, irmão. Então, e muitos seguirão seus caminhos perniciosos, efetivamente a maioria, pelos quais o caminho da verdade será blasfemado. Explica o fato de que não só a verdade é reprovada, mas também o portador da verdade. Em resumo, a denegrir a cruz. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas.
Irmãos, os caras são sutil nas palavras, ele consegue enganar o povo, faz com que a maioria que não lê Bíblia faz essas campanhas, dá o seu dinheiro e acha que a vitória chegou pela Mezuzá, pela Arca da Aliança, pelo Poço de Jacó, pela Menorá. Irmãos, o judaísmo não messiânico tem muita cabala, irmão. Muita cabala, muita coisa que hoje em dia não tem nada a ver para nós, irmão. É só o sangue de Cristo e a palavra. Sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. Parece que o julgamento está atrasado, mas definitivamente não está parado. Cedo ou tarde, todos os que percorrem o caminho da heresia imperdoável, o qual se refere a todo o caminho que não é a cruz, ao final farão frente a uma ruína de destruição total. Ou seja, o que a Bíblia do expositor está nos dizendo, a explanação, que mais cedo ou mais tarde, irmão, vai vir o juízo, vai vir o julgamento. Ou a pessoa estando vivo nessa terra, Deus vai abrir os olhos dele, vai mostrar que ali não é aquilo lá, ele vai ter que sofrer um pouquinho para entender, para clarear a visão dele. Ou então, irmão, após a morte vai ter o julgamento, mais cedo ou mais tarde. Então, irmãos, eu estou aqui com Talmud Bavili. Como eu disse para vocês, estou falando aqui de judaísmo e vocês devem estar falando assim, mas ele tem um monte de livro. Esses livros aqui, irmão, confesso que só serviram para estudo. Essa obra de 613 mandamentos é uma, irmão, que se eu pudesse ter voltado atrás, eu tinha voltado, porque tudo que está ali é apenas um resumo, e esse Maimonides aqui se engrandeceu, porque os 613 mandamentos foi dado para Moisés, e ele só recopilou, colocou aí em separação. Temos aqui o livro de Josué, da editora Maianote, como eu já mostrei para os irmãos. Tenho também, irmãos, outros livros que estão guardados. Tenho esse Kitsur, irmão, que é outra obra também que, se eu pudesse, teria voltado atrás, não teria nem comprado, porque quase não serve para nada, para edificação de nada. Todos esses livros, editora Maianote, Lubavitch e editora Sefer, são editoras de judeus não messiânicos. Então cuidado, irmãos, cuidado com a introdução do judaísmo não messiânico na tua vida, cuidado com a cabala, cuidado com as lojas que você fica comprando aqueles enfeites e achando que aqueles enfeites vai fazer alguma coisa na tua vida. Não vai fazer nada. Esses livros que estão aqui, irmão, hoje servem praticamente meio que de enfeite. Alguns eu já doei para algumas pessoas que querem conhecer, querem saber, mas eu continuo, irmãos, dizendo e sempre vou dizer, a Bíblia é tudo. Você pode comprar a Bíblia de estudo, que você quiser, ler de Gênesis Apocalipse, depois compra outra e lê, porque a Bíblia nos responde por si só tudo que a gente precisa. Os livros, como eu disse, algumas coisas são verdade, outras coisas eles fazem muita fábula judaica, muita mentira, muita... Sabe, enfeita o pavão demais, irmão. É difícil, aí você fica meio que confuso. Então, hoje eu tenho, mas não me apego mais a isso. Tanto é que está com cheiro até de mofo, de tanto que fica guardado. E o que eu falo para vocês é, tome cuidado na igreja que você está. Se a igreja não está pregando a Cristo, sai fora, que é heresia. Se está colocando muito judaísmo lá dentro, cai fora com as fábulas judaicas. Cai fora com esses doutores da lei. Essas pessoas que falam que sabem muito, mas não sabem nada, irmão. Estão distorcendo a palavra de Deus, tirando a cruz da palavra e não estão pregando a verdade. Tá bom? Continua como eu digo, leia a Bíblia, se apegue na Bíblia, porque os livros é bom só para quando você estiver já na leitura da Bíblia um tempinho, aí compra alguma coisa para querer saber, mas nada do que está aqui, irmão, se tiver que colocar no púlpito, não pode. Nada do que está explanado nos livros pode colocar no púlpito no dia de hoje. Porque tem muitas fábulas judaicas. O povo para inventar uma história é o judeu não messiânico, irmão. Então é estreito. Tá bom? Crê em Jesus Cristo e que Deus abençoe a sua vida.